De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Conosco também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Com a gente a Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan, o seu 0 km está lá à sua espera, hein? E o seu seminovo, o seu usado, super valorizado na troca. Vale a pena você passar por lá e conferir. Fale com o Maurício e toda a equipe da Proeste em Marília, na Tiradentes 1268. O Conexão de hoje conversando sobre sono, os distúrbios do sono. Nesse primeiro bloco a gente pôde entender um pouco aí, né, como é que funciona essa questão do sono, a importância do sono para a gente, né? E mais interessante ainda, o Dr. Melges mostrando aqui, falando até nessa questão, a gente parou falando da depressão, né, doutor? Isso, então. Quer dizer que uma acaba estando associada à outra. Aí entrando nas causas, vamos dizer assim, dos distúrbios do sono, a depressão é uma delas, né? Então, um distúrbio, ansiedade, a depressão vai interferir no mecanismo do sono. Quer dizer, você vai ter alterações de neurotransmissores, esses neurotransmissores que são importantes, vai interferir na qualidade do seu sono. Então, o que é importante quando a gente fala a qualidade do sono? É o relógio biológico, nós temos que ter sempre um horário para deitar e um horário para acordar, isso é fundamental. Os estudos falam que pelo menos de 7 a 8 horas, quer dizer, um mínimo para você dormir. As pessoas que começam a dormir menos, né, começam a diminuir esse tempo de sono, tudo bem, você pode fechar a sua arquitetura, ou seja, aquele processo que eu falei, 90 minutos de sono REM, 90 minutos de sono REM, você pode achatar isso, diminuir. Só que isso vai trazer consequências também no futuro para a saúde. Por exemplo, alguns estudos interessantes que eles fizeram hoje. Eles viram que a maior parte dos pacientes que desenvolvem a doença de Parkinson tinham um sono muito curto, dormiam muito pouco, né? Então isso pode ser um fator para desenvolver a doença. Por quê? É fácil a gente imaginar, se você não dorme legal, você deixa de produzir uma das substâncias mais importantes, que é a dopamina. E a falta da dopamina é uma das causas que leva à doença de Parkinson. Alzheimer também, tem alguns estudos mostrando que a doença de Alzheimer é mais frequente naqueles pacientes extremamente ansiosos, agitados e que passavam a dormir menos. Então veja, a importância do sono para a gente conseguir esse nosso equilíbrio, que eu falo, equilíbrio funcional, né? Fazer com que o nosso organismo trabalhe certinho, que os hormônios trabalhem certinho, é fundamental. Tem os estudos também que mostram, você dormindo pouco, aumenta a chance de você engordar, obesidade. Então a obesidade aumenta você dormindo menos, você passa a comer mais. Você dormindo mais, você diminui essa sua ansiedade, você passa a comer menos. Então, as pessoas que têm obesidade é porque dormem pouco, entendeu? Então, veja que tudo isso está mexendo com a nossa sociedade, com a nossa estrutura. Voltando um pouquinho no passado, né, a gente vê, antes dessa vida que a gente está, né, passando por hoje, que é uma vida de muito estresse, muita tensão, né, é uma mudança. Eu falo que o ser humano hoje não é mais como o ser humano de 50 anos atrás, mudou totalmente. Diria que nem do de 20. Eu estou pondo até mais tarde para dar uma... Porque eu me lembro assim, quando a gente começou o programa 20 anos atrás, né, como a gente mudou, né? Por exemplo, a questão da conectividade, da informação, de tudo. Muito rápido. É muito rápido. Então, esse processo é preocupante, porque isso está mudando alguma coisa no ser humano, na cabeça dele, e com isso está alterando o funcionamento de determinadas estruturas que eram normais antes, então está mexendo. Então, é muito mais comum o adolescente hoje dormir menos, ele fica mais tempo acordado, ele fica lá no celular, mexendo no celular, e vai para a escola, quer dizer, a produção cai, começa a não ir bem, e vem todas aquelas comorbidades associadas ao adolescente, hiperatividade, ansiedade. Então, começa a surgir todos esses problemas, que é um gatilho até para amanhã ser um dependente químico, entendeu? Então, veja como é preocupante isso aí, né? Quando você sai desse processo, por que aumentou isso aí no mundo? Tem toda uma relação à forma de vida. Então, você muda a sua forma de vida, vai interferir em uma série de mecanismos químicos, comportamento do nosso cérebro, né? Então, é uma coisa muito séria. É muito preocupante isso aí. O mundo, vamos dizer, a sociedade aí, de cientistas, eles estão preocupados com o que vai acontecer no futuro com essa geração, em relação ao aparecimento de doenças, de novos problemas que estão surgindo. Então, mas olha que interessante, quando não existia a lâmpada, né, ainda o Edison não havia inventado a lâmpada, o que acontecia? Todo mundo tinha aquele horário certo, né? É o que acontece ainda em alguns locais afastados, né? Sítio, o cara vai dormir cedo, né, e levanta com a galinha, né, que é a hora que está... Então, esse processo era o processo normal da nossa vida.
De repente mudou, veio a lâmpada, já mudou. Então, o indivíduo começou a ficar acordado até mais tarde, começa a ler, hoje tem a televisão, hoje tem o celular, não sei o quê, então isso vai mudando o comportamento, isso vai alterando totalmente o nosso mecanismo. É aí que a gente tem que ter esse equilíbrio para buscar as coisas, a gente tem que entender que nós não podemos mudar isso porque está na nossa genética, exatamente. Está no nosso DNA, que veio lá de milhões de anos, entendeu? Então a gente não pode mudar isso aí, que vai trazer graves. E o sono é um marcador importantíssimo nisso tudo, né? Eu acho que é o mais importante na nossa vida. É o mais importante. Então a gente tem que levar isso um pouco a sério. As famílias têm que entender que tem que mudar um pouco isso aí. Então veja, o que gera hoje, que é o maior problema do sono? A insônia. O que é a insônia? A insônia é quando eu vou para a cama e não consigo dormir. Então eu deito e aquilo fica agitado, aquele negócio, o sono não vem, fico desesperado, levanto, vou lá, vou na geladeira, como, volto de novo, e aí vai gerando... E aí já começa a ganhar o peso também, Exatamente, né? Aí começa a gerar toda essa ansiedade. Então, a gente tenta, né, quando você fala, eu vou dormir, eu tenho que tentar relaxar, a gente sempre fala assim, quais são as dicas para você ter um sono com uma melhor qualidade? Primeiro, não comer tarde, porque você comendo, fazendo um jantar muito tarde, você aumenta o seu metabolismo. Ou seja, você acende o metabolismo do seu organismo, você tem que metabolizar aquela comida. Para metabolizar aquela comida, eu estou liberando uma série de substâncias. Se eu estou liberando uma série de substâncias, as células estão trabalhando. E com isso eu acendo o meu metabolismo, que é a hora que eu tenho que apagar meu metabolismo. Ou seja, eu tenho que desacelerar meu organismo para as células começarem a diminuir a atividade. Entendeu? Então eu não posso comer tarde. Nos Estados Unidos, a janta deles é 6 horas, 6h30, é a hora que o pessoal começa a jantar, né? Começa às 5, vai até às 7. Esse é o horário normal, porque eles estão certíssimos em relação a isso. Então, a gente tem que mudar alguns hábitos na nossa vida, né? Infelizmente, uma vez ou outra, no final de semana, você sai para passear, tudo bem, mas no dia, na nossa rotina, que você tem que levantar no dia seguinte para trabalhar, você tem que se organizar nisso aí, você não pode fazer isso. Não pode tomar muita cafeína, muito café. A recomendação é parar no máximo às 3, 4 horas da tarde, porque isso vai ser metabolizado, vai deixar você mais acordado. Energético, evitar energético à noite, porque você vai ficar acordado, né? Não tomar muito líquido, porque senão você vai no banheiro, acorda, né? Vai levantar na madrugada, vai cortar o seu sono. Então são coisas assim simples, mas que isso interfere na nossa qualidade do sono. Ou seja, eu fazer uma refeição no máximo até 7 horas, e não ingerir muito líquido, ainda mais agora no frio, né, que você não transpira, então você acaba retendo muito líquido, vai para o banheiro 2, 3 vezes, está interferindo no seu sono. Tentar, então, para aquele horário certinho, deito, tento desligar, botar os problemas lá para fora, fecho a porta, a hora que eu fecho a porta, eu tento desligar, certo? Tento relaxar, fazer um relaxamento. Aí o sono vem naturalmente. E vai acordar naquilo que o seu organismo realmente vai necessitar. Por isso que a gente fala, quando você tem uma qualidade de sono boa, você desperta sem precisar do despertador, né? Sem precisar colocar o celular para te acordar, porque você vai dormir exatamente aquilo que o seu cérebro está necessitando. Doutor, uma dúvida que eu tenho, eu já ouvi assim, explicações de gente dizendo assim, por exemplo, televisão no quarto, não pode, que prejudica o sono. E já ouvi também testemunho de gente dizer assim, se eu não tiver com a TV no quarto, não consigo dormir. Não, mas isso é errado. Como é que é? Eu vou te explicar, porque isso é verdade. Porque a televisão ligada é claridade. Claridade. Então, já vai falei, contra. Já vai contra a produção da melatonina. Porque tendo claridade, o cérebro não produz melatonina, ele tem que estar escuro. Você tem que estar num ambiente escuro para você produzir melatonina. Então, a claridade da televisão, o ruído da televisão, porque você não é só a claridade, você está ouvindo o barulho. Então você está dormindo, mas seu sono não está sendo um sono tranquilo. Porque você está ouvindo, seu cérebro está ouvindo aquilo que está vindo da televisão. Na verdade é um sono enganoso, então, né? Exatamente. Então você vai acordar no dia seguinte cansado. Você entendeu? Porque durante a noite toda, tudo aquilo que está acontecendo na televisão, você está ouvindo, está entrando a não ser que você seja surdo. Põe um negócio para tampar o ouvido. Entendeu? Você pode não estar entendendo, mas que tem um ruído. Tá vendo? E aquilo está interferindo lá no seu sono. Então, por isso que tem vários estudos, por exemplo, que eles fizeram em São Paulo, em regiões de muito movimento na madrugada, as pessoas têm uma série de problemas pelo ruído. Os prédios, né, que não tem ainda a questão de acústica, de abafar o ruído, as pessoas sofrem demais nesses locais. Sofrem muito, então tem um sono entrecortado, um sono fragmentado, e eles viram que as pessoas que moram nesses locais desenvolvem uma série de doenças, entendeu? Isso é claro, isso é muito claro. Então você está num ambiente tranquilo, sem ruído, você dorme muito bem. Você vai para um local de muito ruído, muito movimento, até as luzes do poste. Se você não tiver
um blackout na janela que diminua a luz da claridade da rua, aquilo vai interferir também no seu sono. Olha que loucura. Então, são coisas que realmente eles estão vendo. Em cidades grandes, aumenta cada vez mais o número dessas doenças, depressão, ansiedade, obesidade, consequente a um sono que não é um sono com qualidade, que a gente fala. Então, isso realmente faz muito mal. A pessoa acostumou mal isso aí. Tem que desligar realmente, você tem que botar lá fora do seu quarto a televisão. Tudo bem, você pode pôr no quarto e desligar, mas a recomendação é não realmente pôr no quarto. Por quê? Até a questão da postura. Porque quando você está vendo televisão no quarto, a sua postura é errada, você fica torto na cama, você entendeu? Você não tem uma postura correta. Enquanto você está na sala assistindo, você está numa poltrona. Eu estou numa poltrona, eu estou assistindo lá. E meio que aquele ritual também, né? Você ter, por exemplo, o quarto como um local realmente de descanso, né? O quarto você tem que ir isso. Eu falo que o quarto é um santuário. É, bem isso. Entendeu? Você tem que olhar o seu quarto como um lugar gostoso e já condicionar que ali você vai deitar e apagar. É verdade. É para isso. Então, o quarto é exatamente isso. Não é para comer, você não deve levar comida no quarto, entendeu? Tudo errado. E se você tiver TV, automaticamente já associa a uma comida também, alguma coisa. Exatamente. Deixa eu ir rapidinho para mais intervalo. A gente volta na sequência com o doutor Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, conversando conosco aqui sobre o sono. Rapidinho, a gente volta depois do intervalo. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de águas, e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268. Você que está aí assistindo pelo Facebook, compartilhe para que essa informação alcance mais e mais pessoas. A gente volta na sequência. Até já.